Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Está preparado para pregar ou morrer? Louva a Deus pela oportunidade. Foi de Deus mesmo, viu? Que nesse dia Deus me incomodou tanto para poder estar com a palavra preparada. Como Deus dirige, né? Eu louvo a Deus. Mas para nós não perdermos tempo, vamos numa passagem lá no livro de Números, Números capítulo 13. Saúde os irmãos também que estão pela internet com a paz do Senhor. Você que está aí nos acompanhando também, abra o livro de Números, capítulo 13. Deus é fiel no que faz, viu? Deus incomodou nesse dia muito. Falou, fica preparado que a oportunidade vai vir. E Deus dá a oportunidade mesmo, viu? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Lindomar, a pastora Vicelene, sempre. Em nome de Jesus, viu, pastor? Deus é fiel. Os irmãos abriram? Números, capítulo 13, nós vamos ler no versículo 27. Versículo 27. Enquanto os irmãos vão, deixa todo mundo achar aí, que às vezes a gente tem um costume de abrir tão rápido e começar a ler, os irmãos ainda nem acharam o livro ainda. Números 13, 27. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Amém? Vamos fazer uma oração? Guarda a sua Bíblia aí. Vamos orar ao Senhor. A gente prepara a palavra, mas o Espírito Santo que dá a inspiração e tudo faz. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, por tudo, e nesta noite representando o mês de março, Senhor. Aqui a palavra foi aberta, mas o que o Senhor quer falar aos nossos corações, assim seja conforme o Senhor falou durante o dia, assim faz segundo a tua vontade. O homem não é nada sem ti, sem a tua presença, Senhor. Toma direção em tudo, e tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós queremos trazer uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Nós estamos no tema, organizando a nossa vida para viver o inédito de Deus em 2025. Então, nós lemos aqui nessa passagem, uma passagem bem conhecida, de Números 13, 27, aonde vai falar sobre o livro de Números, escrito por Moisés, um livro onde vai falar sobre o recenseamento, e vai falar sobre outras coisas também que aconteceu com o povo de Deus, quando o povo de Deus sai do Egito, vai em direção ao Sinai, e do Sinai o povo se prepara para ir para Canaã, também conhecido como a terra que manda leite e mel. E nós vamos ver aqui nessa passagem, nessa noite, nós queremos trazer aqui sobre um tema. O tema do nosso projeto é organizando minha vida para viver o inédito de Deus, mas nós queremos falar nesta noite aqui sobre vida de fé ou incredulidade. Qual será a sua escolha? Se eu quero viver uma vida, organizar a minha vida para viver o inédito de Deus, eu vou ter que escolher, eu quero uma vida de fé ou incredulidade? Qual será a nossa escolha? E segundo o que Deus colocou aqui no meu coração, nós vamos discorrer aqui através do livro de Números, capítulo 13, nós vamos também falar aqui dentro de alguns versículos, no capítulo 14 e outros aqui. É bem sabido que o livro de Números, como foi falado aqui, foi escrito por Moisés. Ele trata sobre os acontecimentos que aconteceu quando o povo estava parado em Cades Barneia, que fica ao nordeste da península do Sinai, também conhecido como o oásis do Senhor. Então nós vamos aqui nesta noite falar sobre características de alguém que vive na incredulidade.
Nessa noite você vai poder refletir sobre a sua vida e não sobre a vida do seu vizinho, sobre se essas características estão na sua vida. Qual dessas características está na minha e na sua vida? Uma vida de incredulidade ou uma vida de fé? Se nós queremos uma vida, organizar a nossa vida para viver o inédito de Deus, nós vamos ter que escolher se vai ser uma vida de incredulidade ou uma vida de fé. Característica de alguém que vive de forma incrédula: geralmente ele duvida de tudo que Deus fala. Tudo que Deus fala, ele duvida. Isso é uma característica de alguém que vive na incredulidade. No livro de Números 14, 22, a palavra do Senhor diz assim, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. É interessante que a característica de alguém que vive na incredulidade, ele geralmente tem uma memória curta, ele geralmente esquece tudo que Deus fez. Se nós pegarmos o povo do Egito, quando o povo é tirado do Egito, Deus levanta Moisés com braço forte e conduz o povo para a terra de Canaã. Você vai ver que Deus vai fazer muitos milagres. Você vai ver que Deus coloca coluna de fogo, você vai ver que Deus coloca nuvens, você vai ver que Deus durante esse trajeto faz muitos milagres. Mas geralmente alguém que vive na incredulidade, ele acaba tendo memória curta. O versículo 22 aí diz que o Senhor fez muitos sinais no Egito e no deserto, mas essas pessoas que vivem na incredulidade, ela acaba esquecendo de tudo que Deus faz. Alguém também que vive na incredulidade, ele vive do aqui e agora. Ele não acredita às vezes nas promessas do Senhor, ele não acredita no que Deus pode fazer. No versículo capítulo 13, 28, 29 diz assim, o povo porém que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas. Aí aqui o texto vai discorrer sobre esses gigantes que ali tinham na terra de Canaã. Quando Moisés manda os 12 espias para a terra, para poder verificar a terra, cada um dos 12 traz um relatório, mas aí você vê o relatório dos 10, um relatório meio pessimista, e você vê Josué e Caleb mais otimista. Deus prometeu, Deus vai fazer. Mas só que quem vive na incredulidade, às vezes o foco dele acaba sendo na impossibilidade. A vida dele é voltada na impossibilidade. Eu não posso, eu não creio, eu não consigo. Deus fez uma promessa, Deus vai abrir as portas. Mas eu não creio, eu não tenho experiência. E quem abre a porta? Será que é o nosso currículo ou é Deus que abre? Quando eu vim para Anápolis, tinha um currículo bom na área de segurança. Trabalhei nas Forças Armadas, trabalhei em empresa de segurança, mas quando vim para cá, Deus fechou as portas. Deus estava mostrando que o meu currículo não abria porta. Quando Deus quer provar, Ele prova. Ele fecha a porta, mas Ele também abre porta, quando Ele quer abrir. Porta que Ele fecha, ninguém abre. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, mas porta que Ele abre, ninguém fecha. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Então, quem vive na incredulidade, geralmente fica focado na impossibilidade. Quem vive na incredulidade, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Quem vive na incredulidade, geralmente fica focado na impossibilidade, mas não sei se os irmãos já perceberam, que geralmente o incrédulo é contagiante. Como é difícil às vezes lá no trabalho, lá no meio de sua família, alguém que vive na incredulidade,
essa pessoa às vezes acaba mais contagiando do que aquele que vive na credulidade, aquele que crê, porque as pessoas acabam dando mais crédito a certas palavras, em vez de dar crédito às vezes à palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus fala, ao que crê, tudo é possível, não fala isso? A palavra, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, mas às vezes a pessoa, ela prefere não acreditar. Por isso que alguém que vive, que tem essas características da incredulidade, eu e você, nós vamos ter que tomar a decisão, se nós queremos organizar a nossa vida, para viver o inédito de Deus, você vai ter que decidir, você vai querer viver uma vida na incredulidade, ou vai ser alguém que vai crer, vai viver numa vida de fé, ou vai viver numa vida de incredulidade. Alguém que anda praticando as obras da carne, tem como viver uma vida de fé? Ou vive mais de uma forma incrédula? Se você e eu deixarmos a nossa velha natureza dominar, se não mortificarmos essa natureza através do jejum, se você não mortificar a sua natureza, a incredulidade ela vai dominar. Aonde a natureza velha domina, a incredulidade vai dominar. Mas aonde a nova natureza domina, a fé vai dominar. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 10:9 a seguir, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Por isso que toda vez que é falado para você vir no culto, participar do culto, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, a fé é ativada. Por isso que em Judas, versículo 4, lá a Bíblia vai nos dizer para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos do Senhor. Batalhar pela fé. O Senhor te deu a fé, então você tem que batalhar por essa fé. Se o Senhor te deu essa fé e me deu essa fé, eu tenho que batalhar. Eu quero viver uma vida, eu quero organizar a minha vida para viver o inédito de Deus, então eu tenho que fugir da incredulidade. O povo aqui no deserto dava mais lugar à incredulidade do que à fé. Você vai ver também no capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido lá na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada, e para que as mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E é interessante que quem vive na incredulidade, ele tem mentalidade de escravo, ele não tem mentalidade de livre. Quem vive na incredulidade, é interessante que é mais fácil sair do Egito do que tirar o Egito de dentro de nós. Às vezes, quantas pessoas saem do mundo, vêm para a igreja, mas ainda está dentro da igreja pensando lá no mundo. Está dentro da igreja, mas está com vontade de ir para o mundo. Está dentro da igreja, mas está com vontade de ir para o boteco. Está dentro da igreja, mas está com vontade de ir lá para aquelas coisas que praticava lá no mundo. Por quê? Porque sair do Egito é fácil. O difícil é tirar o Egito dentro de nós. Se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, fazermos nós uma nova criatura, por isso que aquele mestre da lei chegou diante de Jesus lá em João capítulo 3 e perguntou para ele, o que é necessário fazer para nascer de novo? Aí Jesus foi decorrer para ele o que ele tinha que fazer para nascer de novo, para ser transformado pela água e pelo Espírito, transformado em uma nova criatura. Assim Deus quer fazer nas nossas vidas, porque quem vive na incredulidade, a incredulidade ela produz várias coisas na nossa vida. No versículo 2 que nós lemos aqui, o que ele produziu? Israel murmurou. A incredulidade ela produz murmuração na nossa vida. Por isso que quando alguém está
que está deixando a natureza velha dominar, vai começar a murmurar. Vai deixar que, e se você quer organizar a sua vida para viver o inédito de Deus, você não pode deixar a velha natureza dominar, não. Você tem que deixar a nova natureza dominar. Porque no versículo 4 do capítulo 14 diz assim, ó: e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. A incredulidade, ela produz na nossa vida também, faz voltar atrás. Por isso que muita gente às vezes veio para os caminhos do Senhor, daqui a pouco está deixando a incredulidade tomar conta e quer voltar para trás, quer voltar para o mundo. Estava dentro da casa do Senhor, mas deixou a velha natureza dominar, a incredulidade dominou, agora quer voltar para o mundo. Quantas pessoas estavam dentro da casa do Senhor e agora voltaram para o mundo? Diversas pessoas. Se você lembrar na carreira da fé, você vai ver que diversas pessoas voltaram para o mundo. Mas cabe a mim, cabe a você, não condenar essas pessoas, orar por essas pessoas. Então, quando você for falar de alguém que voltou para o mundo, fale com misericórdia, ore para Deus trazer essas pessoas para o caminho do Senhor de volta. Porque se nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nunca esqueça disso, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, a incredulidade, ela produz na vida daqueles que vivem de forma incrédula, faz voltar atrás. E é interessante que a incredulidade, ela também vai fazer a pessoa não entrar na terra prometida. Assim foi na vida aqui do povo de Deus. O povo sai do Egito, vai em direção a Canaã, para lá no Sinai. Antes de prosseguir, ficaram parados lá em Cades Barneia. Lá foi, nós acreditamos que foi ali que Moisés escreveu esse livro de Números, que é considerado o livro do recenseamento também, onde conta o exército de Israel. E você vai ver que lá, durante essa trajetória toda, o povo estava vivendo na incredulidade. Começou às vezes a faltar coisas e começou a reclamar. Quantas vezes às vezes acontece isso na nossa vida? Se falta dinheiro, às vezes a gente começa a querer reclamar. Quantos dentro da igreja às vezes começam a reclamar? Porque está faltando dinheiro, porque está faltando alimento, porque está faltando saúde. Em vez de nós colocarmos em oração, Jesus diz que nós devemos colocar tudo a Deus em oração. Mas por que às vezes nós não colocamos? Nós preferimos dar crédito à incredulidade, deixamos a incredulidade dominar. Então, aqui, segundo o tema desta noite, nós vamos escolher viver uma vida de fé ou incredulidade. Qual será a nossa escolha? Então nós vimos aqui algumas características de alguém que vive na incredulidade. Então que nós possamos nessa noite fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Será que eu estou vivendo nesta incredulidade? Será que eu estou na igreja, estou caminhando, pensando que eu estou caminhando na fé, mas eu estou na incredulidade? Se eu quero organizar a minha vida para viver o inédito de Deus, eu tenho agora que seguir essas características da fé e não da incredulidade. Quando nós olhamos para Caleb e Josué, entre os 12 que foram enviados, Caleb e Josué foram os mais otimistas. Quanto lá em 13:30 diz assim, ó: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos por herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha a característica de alguém que vive por fé. Alguém que vive por fé, ele é mais otimista. Ele acredita. Está difícil, mas ele acredita. Está a porta fechada, mas ele acredita. Deus não abriu porta, mas ele acredita. Ele acredita. Está enfermo, ele acredita na cura. Está desempregado, ele acredita que Deus é o Deus que abre porta. Então,
que nós venhamos aprender aqui com Josué e Calebe a ser mais otimista, mas para que nós venhamos ter essa característica da fé aqui, nós temos que mortificar a carne. Se você e eu deixarmos a velha natureza tomarmos conta, nós herdamos a natureza de Adão e Eva. Quando o Espírito Santo, Deus faz a transformação em nós, uma nova criatura, a velha não deixa de existir, mas a velha fica atrás da cruz de Cristo. Por isso que existe aquela luta que Paulo vai dizer lá em Romanos, que ele tinha uma luta. O velho homem, o novo homem, em Gálatas vai falar sobre isso também. Você vai ver que há uma luta entre o velho e o novo. O quem nós alimentarmos realmente vai dominar. Se eu sou alguém que não quero vir para a casa do Senhor, e é interessante o seguinte, quando você vem para a casa do Senhor, vigie bastante. O que o diabo tem feito, pessoas ficar com raiva do outro, para sair da igreja, não é brincadeira. Às vezes faz o irmão ficar chateado com o outro, porque o diabo sabe que através disso ele vai te tirar da igreja, ou vai fazer você ficar dentro da igreja magoado. Então eu aprendi uma coisa na caminhada da fé: se alguém vem me ofender, primeiro eu não deixo nem entrar dentro do meu coração. Provérbios 4:23 diz que tudo tem que guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. Então quando vem uma seta, já repreende, não deixa entrar dentro do coração. Porque já viu quando alguém está magoado com o outro, consegue olhar nos olhos? Não consegue olhar nos olhos. Já viu? Entre irmãos, entre familiares, entre marido e mulher, se está magoado, não consegue olhar nos olhos do outro. Então, mas através da nossa vida espiritual, uma vida espiritual levantada, nós vamos ter essa característica da fé. Se tiver a vida espiritual, sem vida espiritual, vai ter a característica da incredulidade. A incredulidade vai reinar na sua vida. Vai ser como o povo saindo do Egito. Agora começaram a reclamar. O povo viveu tantos anos em escravidão, agora Deus está conduzindo ao povo, e não era para o povo ficar 40 anos no deserto, mas devido à rebeldia do povo, Deus foi trabalhando na vida do povo. Às vezes tem deserto na nossa vida, que não é para ficar muito tempo, mas a nossa rebeldia faz alongar o que Deus queria fazer às vezes de forma rápida, as nossas decisões erradas e coisas erradas que às vezes nós tomamos. Então, se nós queremos ter essa característica da fé, de deixar a fé dominar na nossa vida, nós vamos ser alguém otimista, nós vamos ser igual Calebe aqui. Quando foram lá, Calebe fez o povo ficar lá perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos, porque Deus tinha dado a promessa que a terra ia ser do povo de Israel. A terra ia ser do povo de Israel. Josué e Calebe acreditaram. Por isso que se alguém anda na fé, o foco dele é em Deus e não nas dificuldades. Quando geralmente alguém está andando na fé, o foco dele vai ser em Deus, Números 14:8 diz assim, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Se o Senhor se agradar de nós, o foco dele era em Deus e não nas dificuldades. Se você andar na fé, levantar a vida espiritual, o seu foco vai ser em Deus e não nas dificuldades que vier da sua vida. Dificuldades vai vir na nossa caminhada, irmãos? Todo mundo sabe que vai vir, mas o que vai definir como nós vamos passar por ela, vai ser a nossa vida espiritual levantada. Por isso que a minha maior preocupação é de estar sempre com minha vida espiritual levantada. Todo dia há uma luta, todo dia tem a velha natureza que está dentro de nós, mas que ela tem que estar crucificada lá na cruz de Cristo, que nós temos que vencê-la todo dia. Por isso que Jesus disse que quem quer vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tomar a cruz ali é negar os desejos, negar aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que negar. Então, característica de quem anda na fé: ele é otimista, o foco dele é em Deus, e ele obedece.
Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Versículo 9, 14, 9 diz assim, ó: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Então, alguém que anda na fé, ele vai aprender a obedecer. Mas se alguém andar na incredulidade, ele vai ser aquele rebelde. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas rebeldes, porque está vivendo na incredulidade. Porque se viver na fé, vai aprender a obedecer mais. Vai aprender a obedecer. Que nós nesta noite venhamos aprender aqui com o livro de Números a guardar essas características e praticar essas características e ser alguém que tem a vida espiritual levantada. E é interessante, ó, no versículo 9, característica de alguém que tem fé: ele não tem medo, porque o medo nos faz retroceder. Ó, no versículo 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Então, se eu sou alguém que ando na fé, eu vou ser alguém que às vezes está guardado no Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Davi, o maior desafio de Davi não foi o urso, não foi o leão, não foi o gigante, mas foi o lobo. Aí você pode me perguntar: o lobo? Por que o lobo? Você vai ver na história que vários tempos Saul perseguia Davi. Saul estava perseguindo Davi. Várias vezes Saul perseguia Davi. E Saul era de qual tribo? Benjamim. Qual que era o símbolo da tribo de Benjamim? O lobo. Mas Davi era de qual tribo? De Judá. A tribo que veio? Jesus. Qual que era o símbolo da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá. Então não importa o que você passa na vida, os ataques que vêm na sua vida, o Deus que está com você é maior do que tudo. O Deus que está com você é maior do que o que está no mundo. Lembre-se, se você andar na fé, o Deus que está na minha vida e que está na sua vida é maior do que tudo. O Deus que está na nossa vida é o Deus que nos guarda, que coloca anjo para nos guardar em meio às adversidades da vida. O Deus o Deus da Bíblia é aquele que põe anjos para acampar diante de nós. Então, se alguém anda na fé, ele vai ser alguém que não vai ser medroso. Lógico que existe medos que são naturais. Vou atravessar a rua, você tem que ter medo de atravessar sem olhar. Se atravessou sem olhar, o carro vai te pegar. O medo natural. Mas você não vai ter esse medo, aquele pânico. Você vai estar confiando no Senhor. Mas o medo faz retroceder? Faz retroceder. Aqui, se nós olharmos no livro de Números, nós vamos ver que as nações eram empecilhos para o povo de Deus entrar. Por isso que no versículo 9, quando ele falou, diz assim, ó: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-lhes dele o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Porque lá no versículo 27, 28 nós lemos, quando ele falou que o povo que havia gigantes, os amalequitas, havia os filhos de Anak. Então, se eu ando na fé, eu vou ser alguém que vai ser corajoso. Mas é por causa minha? Não, porque minha força vem do Senhor. É porque o Senhor nos dá força para vencer. O Senhor nos dá ânimo para vencer os dias a dias, as barreiras, as diversidades da vida, os embates da vida. Na vida, irmãos, nem tudo será de vitórias. Vai ter momentos na vida que você vai ser frustrado. Servos de Deus foram frustrados aqui. Não é só eu, não é só você que seremos frustrados, às vezes em alguma área da vida.
Moisés queria entrar na terra prometida, mas Deus falou assim: olha lá, Moisés, você não vai entrar. Moisés caminhou esse tempo todo, mas lógico que Moisés foi morar com o Senhor, mas ele não entrou na terra prometida. A terra física ele não entrou. Houve uma frustração porque não tem entrado. Na nossa caminhada da fé, nós vamos passar por frustrações, nós vamos passar por momentos difíceis, mas se você e eu permanecermos no caminho do Senhor, se nós usarmos a nossa fé, a fé salvadora, a fé que você recebeu, a fé que foi dada aos santos, nós seremos mais do que vencedores. Então, nesse ano de 2025, para organizar a nossa vida, para viver o inédito de Deus, eu vou ter que escolher se eu quero viver uma vida de incredulidade ou uma vida de fé. O que eu vou escolher nesse ano? Viver uma vida de fé ou incredulidade? Aí no 14:10, a Bíblia vai dizer assim, ó, no versículo 10, do capítulo 14, diz assim, ó: mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então eu aprendo aqui nesse versículo, por mais difícil que esteja algo na minha vida, Deus sempre dá uma saída. Por mais difícil que esteja na sua vida alguma coisa, Deus tem a saída. Por isso que no versículo 10, aqui a congregação, o pessoal ia ser apedrejado, mas a glória do Senhor apareceu na congregação e deu um livramento. Então, por mais difícil que esteja você passando uma enfermidade, um problema familiar, um problema em qual área que seja, Deus tem a saída. Deus tem a saída, mas cabe a você a viver uma vida de fé. E como você vai viver uma vida de fé, e eu vou viver uma vida de fé, se eu não andar nos caminhos do Senhor? Se eu não vim para a igreja ouvir a palavra, a fé vem do ouvir a palavra. Se você não ouve a palavra, e você não buscar a presença do Senhor, a velha natureza vai tomando conta, ao ponto que daqui a pouco, você está saindo da casa do Senhor, ao ponto que daqui a pouco o irmão te falou uma palavra, você ficou magoado, por causa que o irmão falou, você vai desprezar esse tanto de irmãos aqui, por causa de o que o irmão falou. Às vezes uma palavra que o irmão falou, você vai desprezar tantos irmãos que te amam aqui, e vai embora da casa do Senhor. O diabo, ele conhece o ser humano desde lá de Adão e Eva, quando Deus faz Adão e faz Eva através da sua costela, o diabo é um grande psicólogo, ele vem acompanhando o ser humano de lá para cá, ele conhece, ele sabe aonde vai tentar nos derrubar, mas cabe a nós, por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago, achegai-vos a Deus e Deus achegará-vos a vós. Quando nós achegamos a Deus, conseguimos resistir o diabo, e ele vai fugir. Mas se eu não me achegar a Deus, como eu vou resistir ao diabo? Como resistirei ao diabo, se eu não estiver com o Senhor? Se eu não estiver com o Senhor, as características na minha vida vai ser uma vida de incredulidade, vai ser uma vida de reclamação, como esse povo aqui, chegou ao ponto de Deus falar: Moisés, esse povo aí não tem jeito, e todos aqueles que foram, padeceu no deserto, todos aqueles que foram, com exceção de Josué e Calebe, acima de 20 anos, todos aqueles vieram padecer no deserto, por causa da incredulidade. Então, que nós possamos escolher nesta noite, uma vida de fé ou de incredulidade. Qual será a nossa escolha? E no versículo 30 do 14 diz assim, ó, 14:30 vai dizer assim: não entreis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe,
filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Quem realmente vive em Deus, a vitória é garantida. Aparentemente pode até parecer derrota, mas Deus tem um escape. Às vezes você está passando por um problema de enfermidade, achando que não tem cura na sua enfermidade, é uma enfermidade gravíssima, como tem hoje o câncer, mas Jesus pode curar. Nós temos casos aqui de irmãs que tiveram na cabeça, depois pode contar testemunhos aí, e Deus fez uma obra. Deus pode curar, mas você tem que deixar a fé reinar na sua vida, você tem que deixar a nova natureza reinar na sua vida. Se você quer viver, organizar a sua vida para viver o inédito de Deus, você vai ter que escolher uma vida de incredulidade ou uma vida de fé. Vamos ficar sobre os pés, por favor? Uma vida de incredulidade ou uma vida de fé? Nós vamos ter que escolher, porque quem realmente vive para a glória de Deus, a vitória vai ser garantida. Então, a nossa vida vai ter que ser definida. Você vai fazer a escolha, eu vou fazer a escolha, viver uma vida de fé ou incredulidade. Eu decidi viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé, às vezes, como falei aqui antes, nós temos que tomar a cruz e negar a si mesmo. O dia que está cansado de vir na igreja, venha a si mesmo, que você vai receber a porção de Deus, e Deus vai te renovar, vai te fortalecer, vai te levantar. Está desanimado, está fraco, não está sentindo que está meio sem fé, mas só de você vir, você está mostrando que você tem fé. Só que o diabo vai colocar barreiras, para tentar impedir que você venha, e você usando a fé, você vai conseguir, eu vou conseguir, organizar a minha vida, para viver o inédito de Deus nesse ano de 2025, nós estamos vivendo a época da incredulidade, a apostasia está tomando conta de diversos lugares, pessoas que dizem que são de Deus, mas não congregam, mas nós seremos diferentes. Hebreus 10, 25 fala que nós temos que congregar, então que nós possamos usar a nossa fé, que nós possamos dar lugar, assim como Josué e Caleb, que nós venhamos ser otimistas, que nós venhamos levantar a nossa fé. Você quer vencer no seu trabalho, quer vencer a enfermidade, tem que usar a fé. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu vivo na incredulidade, como eu vou agradar a Deus e como Deus vai agir? A mão de Deus move aonde há o clamor e a crença. Se não há, como Deus, cuidado com aquele pensamento que às vezes o diabo coloca por aí, que Deus não precisa de orar, porque Deus conhece todas as coisas. Deus realmente conhece todas as coisas, mas nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar. É uma luta todos os dias. Todos os dias é uma luta para orar, para clamar, para buscar a Deus, para santificar, para jejuar. É uma luta. Você vai começar a jejuar lá, aí lá no seu trabalho aparece tanta coisa, mas se você quer viver um 2025, o inédito de Deus, eu e você temos que levantar a vida espiritual, temos que viver na fé, e não deixarmos a incredulidade dominar, como o povo aqui no Egito deixou dominar. No Egito, Josué e Caleb usaram a fé, eles acreditaram, chegaram com boas notícias para Moisés, mas os demais espias trouxeram pessimismo. Então nós vamos escolher quem nós vamos trazer na nossa vida, se nós vamos deixar a fé dominar, ou se nós vamos deixar a incredulidade. Mas eu quero convidar você nessa noite, para você deixar a fé dominar na sua vida, para você deixar o Espírito Santo dominar na sua vida, o Espírito Santo ajudar a vencer essas barreiras que há dentro de você, que há dentro de mim, que nós possamos vencer na fé. Então, quando tiver algo na casa do Senhor, tenha prazer de estar aqui, tenha prazer de vir, porque a fé vem do ouvir a palavra.
Às vezes você está chegando dentro da casa do Senhor, não está concordando com alguma coisa. Vença essas barreiras que está aí dentro, vença esses inimigos que está aí dentro. O maior inimigo que nós temos que vencer, às vezes não é o externo, é o que está dentro de nós. Esse é o maior inimigo, porque sair do Egito é fácil, mas agora deixar o Egito sair de nós, isso tem que ser o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo trabalhar na nossa vida, vai tirar isso dentro de nós. O Espírito Santo vai trabalhar, vai nos fazer pessoas melhores, vai nos fazer pessoas espirituais de verdade. Às vezes nós pensamos que somos espirituais porque temos 20 anos na fé, 30 anos na fé. Tempo de fé não nos faz espiritual. O que nos faz espiritual é a nossa prática diária na palavra. É a prática diária na palavra que vai me mostrar se eu sou espiritual ou não. Dá para mim perceber se eu sou alguém que perdoa mais, estou mostrando que eu sou alguém mais espiritual. Se eu sou alguém que guarda rancor, mágoa, eu estou mostrando que eu sou alguém não espiritual. E se eu quero organizar a minha vida para viver o inédito de Deus, eu tenho que estar com a vida espiritual levantada. Eu tenho que estar vivendo como Josué e Caleb na fé, e não como os demais 10 espias. Nós vamos estar orando nesta noite, que você e eu possamos decidir nessa noite. Esta palavra Deus colocou no meu coração na manhã de hoje. Deus colocou essa palavra no meu coração, inquietou, e eu nem sabia que eu ia trazer essa palavra aqui. Aqui foi o que o pastor falou mesmo, é falado na hora. Então foi de Deus essa palavra. Então que nós possamos nesta noite colocarmos a nossa fé em prática, com a vida espiritual levantada. Aí nós vamos conseguir organizar a nossa vida para viver o inédito de Deus. Então vamos fazer uma oração nesta noite, e Deus vai nos dar força para nós sermos mais otimistas, que nós venhamos usar a nossa fé para vencer as barreiras, oposições que levantam contra a nossa vida. Soberano e eterno Pai, é no nome santo de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite, Pai. Pai, diante desta palavra que foi ministrada nesta noite, nós escolhemos viver na fé, não escolhemos viver na incredulidade. Nós resolvemos e decidimos sempre estar com o Senhor, acreditando em meio às adversidades, em meio à enfermidade, em meio aos desempregos, em meio aos problemas e da vida, em meio às dificuldades que faz parte da nossa caminhada da fé. Pai, nos ajuda a estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, fixado os olhos no Senhor todos os dias. Ajuda o seu povo, me ajuda, nos ajude a vencer as barreiras, os inimigos interiores. Pai, nos ajuda sim a ser como Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, e não como os demais que morreram no deserto. Pai, ajuda na força do Senhor, ajuda cada dia a levarmos a nossa cruz, ajuda o teu povo, ajuda cada um a vencer na força do Senhor. Pai, assim nós oramos crendo, Pai, no Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus.